bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, boa madrugada no seu horário que vocês estão estudando. Muito prazer, meu nome é Liel. Eu estou gravando aqui uma série de vídeos a respeito de economia. O assunto é microeconomia, voltado para o concurso da carreira diplomática. Vamos falar hoje de um dos tópicos da teoria do consumidor, tá? Espero que vocês gostem. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a brincadeira. Se você estuda para esse concurso, por favor, comenta aqui embaixo para eu ter a noção de quantas pessoas estão estudando para esse concurso ou que estudam academicamente esses tópicos, tá? Eu gravei uma aula passada falando de utilidade e utilidade marginal, tá bom? Depois vocês podem conferir lá embaixo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre curvas de indiferença. Sim, esse nome. Eu sei que você já ouviu falar de curvas de diferença e você olhou assim, o que é isso, meu Deus do céu? Bem, eu vim desmistificar esse conceito microeconômico aqui para você. Curvas de indiferença são curvas que ligam várias combinações de cestas de consumo, tá? Que proporcionam a mesma utilidade. Por isso que o nome é indiferente, ou seja, todas aquelas cestas de consumo, aquelas combinações de consumo, elas têm o mesmo grau de utilidade. E se você não viu aquele vídeo anterior que eu falei de utilidade, eu vou reforçar aqui para vocês. Utilidade é como se fosse satisfação. Quanto maior a tua utilidade, maior o teu grau de satisfação. Quanto mais tu consome, maior a tua satisfação, maior o teu grau de utilidade. Esse é o conceito de utilidade total. O conceito de utilidade marginal é um pouco diferente, porque a utilidade marginal é o quanto a sua utilidade aumentou com o acréscimo de uma unidade de consumo. Ou seja, estamos falando aqui de sei lá, pratos de comida. O primeiro prato de comida, ok, a sua utilidade aumentou muito. O segundo prato de comida aumentou a sua utilidade, mas não tanto. A diferença do quanto aumentou do primeiro para o segundo, a gente vai chamar de utilidade marginal, tá bom? Bem, quando eu pego várias cestas de consumo, eu consigo colocar em uma reta e dizer assim, olha, qualquer uma dessas cestas de consumo, a utilidade é indiferente, ou seja, você pode escolher qualquer uma que tem o mesmo grau de utilidade. A gente chama isso de curva de diferença, tá bom? Essa expressão, curva de diferença, ela origina-se do fato de que cada ponto da curva, ele rende a mesma utilidade, a mesma satisfação. Ou seja, o consumidor ele será indiferente sobre qualquer cesta de consumo ao longo da curva, ou seja, em cima da curva. Tudo bem? Você não pode confundir curva de diferença com mapas de indiferença. Curva de diferença é uma curva. Mapa de indiferença é um gráfico que mostra várias curvas de indiferença. Ou seja, é como se curva de diferença fosse uma unidade e o mapa de diferença fossem várias curvas de diferença. É um conjunto de curvas de diferença. Tá bom? O gráfico, mais ou menos, é este daqui, tá bom? É uma decrescente. Você consegue perceber que ela é decrescente. Aqui eu coloquei dois produtos, vestuários e alimentos, mas eu poderia colocar a combinação de qualquer outro produto, a alimentação e sapatos, blusas e cadernos. É indiferente isso daqui, você poderia colocar a qualquer ponto. Uma coisa que eu quero ressaltar para você é que você pegando o ponto C, o ponto A e o ponto B, eles têm o mesmo grau de utilidade. Ou seja, se eu pegar 120 de vestuário e 4 de alimento, tem o mesmo grau de satisfação, mesmo grau de utilidade, que eu pegar 50 vestuário e 8 alimentos, tá bom? Bem, gente, vamos falar agora de propriedades. Para a gente finalizar esse assunto de curvas de indiferença, tá bom? Só que eu quero realçar para vocês aqui que curvas de diferença podem ser bem comportadas e mal comportadas. A gente vai trabalhar inicialmente com as curvas de diferença bem comportadas, tá bom? Que seguem um padrão. O primeiro postulado que você tem que ter na sua cabeça, isso cai muito em prova, é que curvas mais altas, ou seja, quanto maior for a curva aqui, ó, elas são mais preferíveis a curvas mais baixas, tá bom? O fundamento, basicamente, é o da monotonicidade de preferências. Isto é, quanto mais eu consumo, maior é meu grau de utilidade. Entendeu? Se mais é melhor, então, se a gente reduzir o consumo de um bem, a gente tem com certeza que aumentar o consumo de outro para compensar.
tá bom? Então, por isso que essas curvas mais altas são preferíveis, pelo princípio da monotonicidade da preferências. Quanto mais você consome de um determinado bem, maior é o seu grau de utilidade. Se o consumo de um bem diminuir, você tem que compensá-lo aumentando o consumo de outro bem, tá bom? Isso para curvas bem comportadas. Ok? Essa alternância, se eu diminuir o consumo de um bem, eu tenho que aumentar o consumo de outro para compensar, a gente acaba atribuindo a própria inclinação à curva de indiferença. A gente fala que a curva de indiferença tem inclinação negativa, tá bom? Então, vocês percebem aqui dessa primeira propriedade que a curva de diferença, o 3, ela é preferível a UI, o 1, tá? A curva, o 3 é a mais preferível, porque ela é maior. O 1 é a menor, não é tão preferível. Ela é a última das escolhas ali. Sempre vai preferir curvas mais altas, tá bom? Outro postulado extremamente importante, cai em prova, e normalmente quando tem questões de curva de diferença na prova da diplomacia, pedem para a gente conceituar a curva de diferença e dizer as suas propriedades. A propriedade que não pode esquecer é o que as curvas de diferenças não se cruzam, tá bom? O fundamento é basicamente a transitividade. Eu não sei se você viu vídeos anteriores sobre as premissas das preferências, mas aí a gente fala desses fundamentos, dessas premissas aqui. Então, curvas de diferença não se cruzam. Por quê? Justamente pela premissa da transitividade. A transitividade fala o seguinte: se eu prefiro uma cesta a outra, A a B, se eu prefiro B a C, logicamente eu vou preferir A a C, tá bom? Então, não teria como essas curvas de diferença se cruzarem, porque eu violaria esse princípio da transitividade. Outra propriedade extremamente importante e bem clara das curvas de diferença são que as médias são preferíveis aos extremos. Tá bom? Acho que até nos investimentos da gente, né? Nunca você deve focar só no investimento. Você deve sempre preferir as médias. Isso acontece com as curvas de diferença bem comportadas também, tá? Essa suposição, essa premissa de que as médias são preferíveis aos extremos, ela implica que as curvas de indiferença são convexas. Nesse formato aqui, ó, esse formato de L, tá bom? Elas são convexas. Tá? Isso tem que decorar, gente. Tem que decorar que são convexas, não tem muito o que entender, não. Decora e seja feliz. Não vai, por que são convexas? Pronto, porque as médias são preferíveis aos extremos. Então, você tem que decorar que são convexas. Não tenta citar. A explicação, ela é um pouco intuitiva, tá? Para esse fenômeno. E ela reside no fato de que os consumidores eles preferem consumir cestas mais diversificadas. Ou seja, eu tenho aquele primeiro exemplo dos vestuários e alimentos. Normalmente, as pessoas vão querer escolher o ponto A, 50 vestuários e 8 alimentos, ao invés de 120 vestuários e 4 alimentos. Ou seja, até uma questão de utilidade, até uma questão de saciedade, tá? Eu não só preciso de roupa, eu preciso de roupa e alimento, então eu vou preferir sempre a média. E por eu preferir sempre a média, acaba que essa curva consegue se transformar nessa deformidade que você consegue ver, como se fosse um L. Para mim é um L, né? Um L. Tá bom? Gente, essas são as 3 premissas básicas, 3 propriedades básicas das curvas de diferença bem comportadas, que as curvas mais altas são preferíveis, que as curvas de diferença não se cruzam e que as médias são sempre preferíveis aos extremos, tá bom? A próxima aula a gente vai falar de taxa marginal de substituição, tá? E depois taxa marginal de substituição técnica, mas são conceitos um pouco mais avançados, a gente vai deixar devagarzinho para a gente ir maturando esse conhecimento. Se você não entendeu, por favor, bota nos comentários que eu posso regravar só no ponto que você não entendeu. Mas esse tópico é muito decoreba, você tem que decorar o que é curva de diferença, diferença de curva de diferença e mapa de indiferença. Você tem que decorar as propriedades, tá? Você tem que decorar cada propriedade, tem que decorar o fundamento de cada propriedade. E isso é extremamente relevante para a sua prova. Eu estou falando da prova da diplomacia, mas se você for estuda administração, cai economia, se você estuda economia, esse tópico certeza vai estar numa prova da sua. Então, assim, é extremamente relevante você decorar esses pontos que eu abordei. Tá bom? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com algum amigo seu, se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.